Caros amigos, devotos de Nossa Senhora de Fátima, a todos salve Maria. Me chamo Márcio Coutinho, sou voluntário da Associação Devotos de Fátima. Hoje nosso vídeo, acabando dessa festividade belíssima que foi de Nossa Senhora de Lourdes, vamos retornar ao tema Fátima, que é tão importante para nós compreendermos os acontecimentos que de hoje e que virão também. Eu vou comentar hoje uma coisa muito interessante que ocorreu antes da quarta aparição de Nossa Senhora. Os inimigos da fé católica começaram a perseguir a todos a fé católica e chegaram ao ponto de intimidar aquelas 3 crianças a um tribunal. E veremos hoje que esses inimigos da fé católica até hoje se manifestam de outras formas, com uma nova roupagem, mas infelizmente querem que nós perdemos a nossa fé, a fé em Nosso Senhor, a fé na Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Então confira hoje o nosso vídeo, que isso é muito interessante. Então começa o nosso programa Devotos de Fátima. Antes de nós começarmos, eu gostaria de sempre fazer os avisos, Não deixe de se inscrever, aquele que é a primeira vez tome contato ao site Boletim Devotos de Fátima e também ative o sininho. Mas também eu convido hoje todos ligarem para o 0800 608 6246 para fazer os seus pedidos para a missa nesse sábado agora. Todo sábado são celebrados a missa em honra a Nossa Senhora de Fátima, do primeiro sábado da promessa. E todos aqueles que ligarem, se inscreverem, terão seus pedidos a essa missa que será mandada celebrar. Então também eu convido a se tornar um apóstolo de Fátima. Pessoas que veem a importância de divulgar a fé, a devoção a Nossa Senhora, a de modo especial a Nossa Senhora de Fátima, divulgar a fé católica, poderá também estar ajudando, se tornando um apóstolo de Fátima, ajudando. Você pode ligar e perguntar como se torna um apóstolo de Fátima. Eu sou também ajuda a campanha para que também não só forme voluntário de fazer os vídeos, mas também que possa difundir muito mais essa devoção a Nossa Senhora. E compartilhe esse vídeo para que faça bem para as outras pessoas também. Esse vídeo hoje vai ser interessante, porque os revolucionários da Revolução Portuguesa de 1910, todo o espírito deles continuaram, volta ao tema agora, entra no tema, continuaram todo o seu espírito persecutório de perseguir todos aqueles que professassem a fé católica, que eles viam que a religião católica, eles acusavam de secretismo religioso, deveria se acabar como eles acabaram com a monarquia portuguesa. E aí começou a suscitar várias perseguições. Isso William Thomas Walsh vai dizer quem é um dos grandes inimigos da Igreja Católica. E vamos ver que esse espírito chegou ao ponto de querer intimidar o poder público, intimidar a família dos 3 pastorinhos, a família Matos e a família da irmã Lúcia, a levar aquelas crianças a um tribunal. É extremamente absurdo, mas vamos ver um pouquinho como William Thomas Walsh, aqui no livro Fátima, Nossa Senhora de Fátima, trata desse episódio. Antes de um episódio que vai suceder, de como vai acontecer isso. Então, antes da quarta aparição de Nossa Senhora, acontece todo Portugal estava realmente convulsionado, com a Revolução de 1910. Portugal deixa de ser uma monarquia, que era muito ligada à Igreja Católica, e passa a ter novas ideias renascentistas, ideias iluministas, e provavelmente ateias, E aí começa a formar o Estado totalmente ateu. E ele fala que acontece que William Thomas Walsh, o que ele fala que um administrador de Urim, esse que faz, já adianto, que quer intimidar as crianças, faz quer um interrogatório num tribunal civil para criança de 10, 9, 7 anos, ele dá um pequeno histórico quem é esse administrador. Ele se chama Arthur de Oliveira Santos. E ele é bem interessante, o William Thomas Walsh mostra um pouco de como que as autoridades estavam envolvidas, não de um poder executivo, que é vem em função para promover o bem da sociedade, de todos os cidadãos, de todos do seu país, da sua cidade, mas não, por detrás tinha uma ideologia ateia,
que queria um anticatolicismo em Portugal. Portugal, que é chamada Terra da Santa Maria, né? Então vamos ver um pouquinho aqui. E o William Thomas Rocha levanta um ponto aqui muito interessante, um evangelho para nós, católicos, não acharmos que muitas vezes uma autoridade do poder público, poder temporal, né, que ele vai à igreja, etc., certamente ele está promovendo o bem, né? Então aqui nosso evangelho fala, olha aqui, está para vir o príncipe desse mundo, aqui no fundo é o demônio, que nosso Senhor em São Lucas fala, em São João, desculpa, não tem em mim coisa alguma, quer dizer, o príncipe desse mundo não tem nada a ver com o nosso Senhor. Ele coloca, e cujos sequazes, seguidores desse príncipe do mundo, são objetos para observação irônica. Os filhos desse mundo são mais hábeis no trato com seus semelhantes que os filhos da luz. A outra passagem também, São Lucas, né, nosso Senhor reclamava que os filhos da luz não eram astutos como os filhos da serpente. Era puro como pombas, mas não era astuto. Para mostrar que tem um embate entre os bem, o bem e o mal. Entre os que seguem o bem e entre os que seguem o mal. Então aqui mostra, ele introduz isso aqui para mostrarmos que quem perseguia, será que as aparições, a Igreja Católica vivia em livre curso, ela podia professar a verdade, sem não ser interrompida, ser perseguida? Como hoje nós vamos aplicarmos também, será que é isso? Não. Olha o que acontece. Então ele começa a dizer que esse Arthur, esse administrador de Ourim, que era o chefe, a cidade de Liri, né, de Fátima, estava dependendo de Ourim. E aí então ele começa a dizer que ele muito novo, ele já muito esperto, ele era latoeiro, né, mexia com latas, com moinhos, com metais, e de hora para outra ele subiu numa ascensão. Então começa na sociedade a criar alguns movimentos que aparentemente são sociais, mas começa só a fazer subir socialmente aqueles que não professam a fé católica, aqueles que não são de comunhão diária, comunhão dominical, missa de preceito, ele não tem a fé de devoção a Nossa Senhora, não pratica a virtude, não é fiel à sua esposa. Então começa a criar uma seleção na sociedade. E aí ele fala aqui, então, que o trato assíduo das pessoas, instituições que pudessem auxiliá-los a colher frutos da opção que fizeram. Ele foi ter uma ascensão na sociedade. Aos 26 anos, ele filia a uma sociedade secreta, que é uma das grandes inimigas da Igreja Católica, a Loja do Grande Oriente, em Leiria. Esse Arthur, eu falo do Arthur Oliveira, para mostrar quem é a mentalidade daquele que intima os pais levarem as crianças a um tribunal. A sombra das próprias ruínas góticas, onde Santa Isabel sofrera e chorara, Santa Isabel Católica. Iniciou a doutrina esotérica de uma religião naturalista e secretista. William Thomas Rocha ele aborda nesse tema aqui no início desse capítulo para mostrar que o inimigo não é simplesmente uma opção, não acredita nas aparições, ou não. A sociedade estava totalmente contrária. Nossa Senhora vem romper, quebrar, até para dar um certo... motivar, animar os católicos de que não, tem que professar a fé católica publicamente, né? Acontece que ele fala aqui, então era uma doutrina esotérica, uma religião naturalista e sincretista, que fora a maior adversária da Igreja Católica nos tempos modernos e que planeja levar a cabo a Revolução Portuguesa de 1910, porque ela não só ocorreu em 1910, mas ela tinha que várias normas a seguir, né? E aí é que ele vai falando aqui, olha os objetivos que essa sociedade secreta tinha para já anos vindouros fazer com a Igreja Católica. Se já que estava em ter dado um grande passo em prol da eliminação do cristianismo na Península Ibérica. Em 1911, para ter ideia, o chefe do Grande Oriente, Magalhães Lima, chegara a predizer que dentro em breve nenhum jovem aspiraria ao sacerdócio. Olha que puxado. Um outro falou, né, esse daqui já é da loja francesa, disse: o fim do catolicismo causa principal da triste condição em que caíra a nossa terra. Quer dizer, ele queria o fim do catolicismo na terra. Então isso aqui é uma introdução que ele fala, e aí acontece que todos os pontos chaves nas sociedades, né,
Então, o tribunal, o governador, etc., foi preenchendo por mentalidades, por espíritos revolucionários dessas pessoas que se confraria com essas ordens secretas. E aí começou realmente uma perseguição. Para você ter ideia, olha aqui, o governo, em 1911, os novos chefes do governo português tinham se apoderado das propriedades da igreja, então começa a saquear, a desapropriar a propriedade das igrejas, começam a dispersar, prender e exilar centenas de padres e religiosos, fechar a ordem religiosa, muitos dos quais se havia refugiado na França e em outros países. Alguns, algo interessante que nós acabamos de sair das aparições de Nossa Senhora de Lourdes, olha o que fizeram. Alguns corriam a Lourdes, pediam de joelho à Mãe de Deus que socorresse o seu país, outrora tão orgulhoso de ser chamado Terra de Santa Maria. Olha, então nas aparições de Fátima, num contexto histórico, é conturbado, é persecutório, só fica aquém, né, vamos dizer, dos primeiros séculos do cristianismo. E agora a palco da incredulidade e da anarquia, com uma nova revolução a cada mês. Então, desde 1910, a revolução que deu a monarquia, eles não podiam implantar, assim como foi a Revolução Francesa. Quem acompanha um pouco a história percebe que em 1789 não começou tudo. Foi paulatinamente ocorrendo, avançando os casos, leis mais draconianas, persecutórias. E aí acontece que, a tal ponto que a mentalidade era meio libertina, meio revolucionária, que as pessoas, por exemplo, a esposa do seu Arthur, que era literalmente ateu, que era uma moda ser ateu, ela era uma esposa católica, ela frequentava a missa, mas ela estava tão envolvida dessa mentalidade, que eu gostaria de comentar, que ela colocou o nome dos 3 filhos que tinha, olha o nome, um chamava Democracia, outro República e o outro Liberdade. Imagine, coitado, que sofreram no colégio. Mas, ao ponto, como a mentalidade que era novos ares, a fé acabava, e Nossa Senhora aparece logo em Portugal, numa ocasião, num horário chave, num tempo oportuno para quebrar isso. Portugueses, meus filhos, vocês devem de tudo amar verdadeiramente e temer a Deus nosso Senhor. Deus existe, Deus está com vocês, mas isso aqui é uma mentira, isso aqui é uma lábia do demônio. Isso aqui é o príncipe da terra, do mundo, que quer fazer não reino de Nosso Senhor, mas um reino do demônio. E aí acontece que isso foi, para vocês terem ideia, muitas coisas, esse fulano, né, esse senhor Arthur, ele chegou ao ponto de ser elevado, quanto mais ele era anticlerical, anticatólico, mais postos ele conseguia. Então nesse perfil que nós poderíamos analisar, que está o William Thomas Walsh, autor do livro, analisa, ele traz para nós uma coisa muito interessante, para mostrar, porque falar, não, foram perseguidos, mas o quê? Por quê? O que realmente foi perseguido? Então, por toda a parte do país, tinha essas pessoas em cargos principais, aonde eles davam tônus na perseguição. Quem pode lembrar um pouco, né, no México, outros cristeiros, na perseguição, foi a mesmíssima coisa. Aqui Nossa Senhora rompeu, que poderia mais para frente vir uma perseguição até sangrenta. E aí acontece uma coisinha aqui, então... porém, para eles que queriam um novo mundo sem Deus, né, sem a fé, que fala que é utopia religiosa, isso para eles era um problema, Fátima. Que já estava mais de 3.000 pessoas indo no local em todo Portugal, o pessoal da Espanha e de outros países estavam sabendo das aparições de Fátima e iam para lá. E isso colocava em xeque toda essa... Poxa, mas Deus não existe, Nossa Senhora está aparecendo, a Mãe de Deus agora? Quer dizer, e aí como eles começam a fechar o cerco, vamos assim dizer, que tentar fazer de tudo para aquilo lá acabasse. Quem acompanhou agora os vídeos anteriores, Nossa Senhora de Lourdes, nas aparições, mostra que esse ódio contra a fé, contra os bons, ele não tem limite. Né? Fecharam lá a gruta de Nossa Senhora de Lourdes, aqui como também vão querer fazer com Nossa Senhora de Fátima na Cova da Iria. E aí acontece que era artilharia forte, mas Nossa Senhora não nada contra ela, contra a Mãe de Deus, essas coisas não atingia. Então, por exemplo, era imprensa
todos os dias, falando que aquilo ali era um secretismo. Olha aqui para vocês terem ideia. A imprensa maçônica fez ecoar os clarins em protesto contra os editores liberais, chamavam uma invasão de misticismo, um ressurgir das superstições e da reação, uma agressão petulante desencadeada pelo clero, porque eles queriam criar hoje vamos dizer o fake news, né? Na atualidade hoje, que o clero que estava insuflando aquilo lá por ódio por ter perdido a Revolução de 1910, quer dizer, um ranchismo, né? Levado pela indignação suscitada por esse e outros protestos similares, o administrador de Orim, aí que é o ponto, decidiu fazer pé firme. Será que foi ele? Ou ele que mandaram a ele? E ordenou aos pais das crianças que apresentassem para serem interrogadas. É um absurdo, uma criança de 9, 7 anos ser interrogado num tribunal. É tremendo. Acontece, eu pergunto, quer dizer, o administrador de Orim pede que as crianças sejam interrogadas. No fundo, se os pais não ordenassem, eles seriam presos. E se as crianças não voltassem, acabassem com as aparições, eles também poderiam ser presos. Eu pergunto, será que esse fato não semelha-se muito hoje? Que querem hoje, com essa lei da ideologia de gênero, serem presos? Eu vou contar um fato aqui que não é muito longe, não. E quem não lembra do caso, isso aqui se tornou notório, que é o caso dos pais alemães, 2013, Angel e Louise, que a pequena filha, Melina, ela estava obrigada no primário a assistir a aula de educação sexual, que era literalmente para induzir toda a ideologia de gênero nas escolas. Na Alemanha, que dita que é a liberdade, lá tem liberdade para tudo, nada, não tem perseguição. Mentira. Para os bons sempre vai ter um espaço para a falsa democracia atual. Então, ela acontece que eles foram lá, os pais foram, a filha saiu da aula e depois foram intimados pela polícia, o pai chegou a ser preso. A mãe só não foi presa porque eles eram um casal que tinha de 9 filhos, muito abençoado, 9 filhos. A mãe estava amamentando um dos filhos. Só não prenderam por causa disso, mas falaram que depois a lei seria executada. Quer dizer, será que nós não estamos muito longe? Os inimigos da igreja acabaram? Não, continua hoje com nova roupagem, hoje com novos meios, com novas demagogias, sofisma que não falta. Então hoje, infelizmente, Nossa Senhora de Fátima aqui, o próprio autor tenta tratar, que mostra que esse absurdo está hoje, vamos aplicar hoje, é uma evidência, é um fato, né? A ideologia de gênero que foi até foi proporcionada aqui no Brasil para o PNH3, quem não já ouviu falar do famigerado PNH3, Plano Nacional de Direitos Humanos, que o senhor Lula Inácio da Silva tinha feito na calada da noite do Natal. Ele vai, acho que em 2013, nesse mesmo ano, que ele foi que ninguém sabia e estava lá incluída a ideologia de gênero à risca, obrigando nas escolas, os pais teriam que aceitar, as crianças teriam que ouvir, coisa do primário. Todas essas aberrações que vêm a ser por detrás da ideologia de gênero. Então isso é tremendo. Espero que quando ele vai agora visitar o Santo Padre, o Papa Francisco, seja esse que é um dos pedidos que ele possa pedir perdão, né, na quaresma que está chegando agora, né? E ele venha pedir, será que ele vai voltar de Roma com cinza na testa, com ato de penitência, que não foi só esse aqui, mas quase acabou com o país, com o Brasil, terra da Santa Cruz, terra também de Nossa Senhora, né? Pelo jeito ele foi levado pela pastoral do carcerário, né? Que a CNBB bem o sabe. Espero que leve e volte com esse perdão, porque podemos falar aqui também em outras ocasiões quais outros pecados, infelizmente conhecido, público e notório, que espero que ele indo lá possa pedir perdão, né? Para assim possa o Papa dar uma bênção especial, né? E a pastoral da carcerário volte a trazê-lo de volta, né? Então, pequeno parênteses. Aí acontece que uma atitude interessante. Aqui nós vamos ver 2 pontos. 2 atitudes dos pais pode tomar. E que infelizmente um pai das 2 crianças e o outro pai da irmã Lúcia tomou.
Olha que interessante, é uma lição, podemos tirar vários princípios aqui. Então acontece que os pais, os tios da irmã Lúcia, que ela assim chamava, o seu Manuel Marto, ele respondeu com prontidão. Olha o que ele falou. Eles, as crianças, em pé, não aguentam o caminho, dizia, e a cavalo não consegue ficar em cima da burra, porque não estão habituados. Além disso, olha que bonito, não tenho por que apresentar num tribunal 2 crianças desse tamanho. Olha que atitude que qualquer pai sensato teria. Mas tomou isso, não tem cabimento. A sua esposa, Dona Olímpia, né, achou que o marido tinha toda a razão. E aí foi no lugar seu Manuel. Mas a criança, não, as 2 crianças, que é São Francisco e Santa Jacinta, né, não, os mais novinhos, né, 9 e 7 anos, não iria de jeito nenhum. Essa é a postura. Agora, imaginem, os pais alemães que eu falei da LGG 2013, que tem casos, estão querendo implantar no Brasil, falar isso, vão presos. Não, vocês não vão, não. As crianças ficam, vai ser doadas, vai entrar num sistema de doação, né, de adoção, desculpa, de adoção, não doação, você não doa, você é uma criança, adoção, e vocês vão presos. Assim foi o caso na Alemanha. Aqui não. Depois vamos ver o desenrolar do fato. Eu quero comentar como é interessante, Nossa Senhora pede. Muitas vezes a trilha de Deus é uma trilha, o Senhor escreve certo por linhas tortas. E aí acontece que já os pais da irmã Lúcia que narra, né, ele se baseia nos manuscritos da irmã Lúcia. A irmã Lúcia já narra de outra forma, com muita tristeza, né. Ela fala que os pais não foram um pouco complacentes. Olha o que aconteceu. A minha vai, quer dizer, o pai da irmã Lúcia, né, fala, a minha vai, que é o senhor Antônio dos Santos e Dona Maria Rosa. A minha vai, que responda ela. Eu cá dessas coisas não entendo nada, e se mente, é bom que seja castigada. Lembra que o fato de Dona Maria Rosa apertava muito a irmã Lúcia, até dá uns beliscões porque que felizmente a vida deles mudaram, né? A irmã Lúcia ficou muito comovida com isso. Olha o que ela fala. Lúcia ouvindo essas discussões e pensou com amargura. Que diferentes são meus pais dos meus tios, né? É isso mesmo muitas vezes. Muitas vezes o sofrimento que os filhos sofrem diante de atitudes que os pais tomam, isso é uma reflexão para os pais aqui. Muitas vezes os pais tomam atitude, muitas vezes insensata, muitas vezes precipitada, não profunda, porque não tem a preocupação que deveria ter a seus filhos. Isso aqui é um exemplo para isso, né? Aí que continua, estes, para defender seus filhos, entregam-se eles. Quer dizer, aqui ela fala uma coisa bonita, os pais, os seus tios, né? O senhor Manuel e Dona Olímpia, para defender seus filhos, eles se entregam. Não, meus filhos. E agora ela fala com muita tristeza. Meus pais entregam-me com maior indiferença, para que faça de mim o que bem quiserem. Mas aí ela toma uma atitude bonita. Aqui também é um muito bom exemplo de uma atitude que nós devemos aqui imitarmos em circunstância que os filhos venham a passar, qual atitude tomar diante dos pais. Isso se aplica também à autoridade e subalterno, né? O patrão, o empregado. Muitas vezes a vida não é tão fácil, não é um mar de rosa, como nossa Regina fala. Mas nós temos que tomar e saber também a atitude, não se revoltar aqui. Olha a atitude exemplar que a irmã Lúcia, que agora comemora anos também do seu falecimento, rezamos para ela, para pedir para que interceda diante de Nossa Senhora. Mas paciência. Assim tenho a dita de sofrer mais por teu amor. Quer dizer, é um modo português antigo. Assim tenho, como digo, né, de sofrer mais por teu amor. Ó meu Deus, pela conversão dos pecadores. Aí aqui é um lado interessante, que ela não perdia a oportunidade. Nossa Senhora tinha mudado as almas deles tanto, que nós devemos pedir a Nossa Senhora também que nossa muda a nós, que elas não perdiam oportunidade nenhuma de fazer um sacrifício, um pequeno sacrifício para a sua santificação, antes de tudo, e antes de tudo para dar glória a Deus, mas também pelos pecadores, para aquelas pessoas que precisam, que não estão com esse estado de espírito,
para até converter esses que estão vindo perseguir, mas de tudo para se glorificar a Deus nosso Senhor. Então essa passagem, esse pato eu gostei muito, que eu gostaria de comentar com vocês, para que mostrar como são as coisas, né? O mundo, um ponto, está dividido entre os filhos de Deus e os filhos do mundo, o mundo do demônio. Nós temos que saber onde nós temos que caminhar, do lado de Deus nosso Senhor ou do lado do demônio. Não tem negócio de segurar duas velas, não. E outro exemplo muito bonito é de como atitudes dos pais, né, o pai e a mãe, deve pensar muito, refletir de colocar, não deixar colocar as crianças, seus filhos, em circunstâncias tristes, circunstâncias que as crianças serão abaladas, né? E também deu um exemplo aqui enorme da militância dos pais de Francisco e Jacinta, para que tomar postura de como deve defender a inocência das crianças. Nós estamos aqui numa situação até mais pior, eu digo, a impressão minha, que na época de 1917, do que atualmente, porque as leis são cada vez mais piores. Vejamos agora a última lei do prefeito aqui de São Paulo, né, Covas, né, até o pessoal escreveu na internet, achei um pouco jocoso, né, o Covas, que está doente, infelizmente, que não senhora ajude, mas ele está com o pé na Covas, ele faz um negócio, ele aprova uma lei de homofobia, que agora qualquer você não poder falar contra o pecado de homossexualismo, que é um pecado, um desvio moral, que todos nós, todos aqueles que têm essa tentação, essa tendência, devem combater para a sua santificação e para a glória de Deus se salvar. Agora não poder, quer dizer, vai ter que cortar a Sagrada Escritura, vai ter que prender muito bispo, prender muitos católicos e dizer a verdade, dizer aquilo que pensa, dizer que aquilo é errado. Quer dizer, onde nós estamos chegando? Olha, é o mesmo passo que Nossa Senhora ali, com os pais, ocorreu com os pais dos pastorinhos de Fátima, ocorreu com aqueles pais alemães, vai ocorrer com nós, com nossos pais, com nossos filhos, nossos amigos, também. Por isso nós temos de tudo lutar, saber defender de uma forma ordeira e pacífica, mas nossos direitos, de todos os direitos de Deus, que é de tudo mais do que o nosso direito, a glória de Deus está em jogo. Deus não deve ser ofendido, Deus deve ser adorado, prestado o culto de adoração. Ofensa não. Quem quer fazer isso é o filho das trevas, é o demônio e seus sequazes. Então peçamos a Nossa Senhora de Fátima, pela intercessão dos pastorinhos de Fátima, que nos dê aquela fé de que sabemos, temos sabedoria nessas ocasiões de saber decidir conforme o mais perfeito que Deus queira para nós decidirmos, para nós fazermos. Então peçamos, Nossa Senhora, essa graça, essa sabedoria, essa luz, para que nós podemos saber decidir e defender a fé e a honra de nosso Senhor Jesus Cristo e de Nossa Senhora Maria Santíssima. Então a todos um salve Maria, e aí nós vamos conversar depois como é que deu se desenrolar dessa história. Porque quem foi preso, quem se apresentou, porque depois as manobras dos inimigos da igreja eram enormes. Aqui no próximo vídeo eu vou comentar como é que se deu esse interrogatório e outros interrogatórios que tiveram. As crianças foram ou não foram? Então fique, se inscreva, ative o sininho, vocês vão saber dos próximos vídeos, tá bom? Não se esqueça de ligar para fazer seus pedidos para a missa, no 0800 608 6246. Então, boa noite, ou bom dia, boa tarde, vocês estão assistindo aqui. A todos, salve Maria, até o próximo vídeo.